Eu... A Sofia vai se apresentar um pouquinho para a gente, mas eu queria falar da ideia que a gente vai fazer. Você está me escutando bem, Sofia? Oi, gente, bom dia. Animadíssimos. Então, pessoal, a Fernanda teve contato com a Sofia no canal e participou já da minha. Shame on you, tá? E eu acho um momento muito interessante para eu compartilhar algumas experiências com a gente. Eu quero a atenção completa de vocês. Eu sei que o ser humano consegue fazer duas coisas, mastigar e ouvir ao mesmo tempo. Às vezes atrapalha as coisas, mas a gente vai tentar fazer o possível. E, pessoal, eu acho que nem se dividir isso, mas a interação é importante. Eu como a Sofia vai trocar uma experiência que a gente quer de participação com vocês. Então, Sofia, eu deixo para você se apresentar, falar com você com os alunos e o microfone é todo seu. Ok. Eu vou só projetar a tela aqui rapidinho, porque aí eu vou começar. Então, gente, bom dia. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um assunto bastante atual e que está bastante em voga, né, nesse momento, até porque a Agenda 2030 e os objetivos estão ficando cada vez mais conhecidos. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente construir conhecimento em cima da Agenda 2030 e do significado de desenvolvimento sustentável. Então, antes de começar, eu vou falar quem sou eu, né, obviamente. Meu nome é Sofia, eu tenho 22 anos, eu sou graduanda em Relações Internacionais pela PUC Minas, no Corel. Eu estou atualmente no 8º período, que significa que eu me formo no final do ano, e eu estou aqui por causa do Miniono, que eu acredito que muitos de vocês conheçam e já tenham participado. Eu fui diretora esse ano do Comitê EcoSoc 2021, que debateu os impactos da crise sanitária da Covid-19 no desenvolvimento sustentável, na Agenda 2030, mais especificamente. E, coincidentemente, em todas as minhas participações no Miniono, eu comecei como voluntária em 2019, eu participei de comitês que abordassem, de alguma forma, o tema da sustentabilidade. Então, em 2019, eu participei do OIT 2019, que abordou o trabalho escravo na indústria da moda, que, apesar de, em um primeiro momento, não parecer ter a ver com sustentabilidade, tem muito a ver, porque a discussão foi basicamente voltada para a moda sustentável. No ano passado, eu participei do NEA 2019, que foi o comitê que debateu soluções inovadoras para desafios ambientais, consumo e produção sustentável, voltado para o DS12, e esse ano eu fiz um comitê voltado para a Agenda 2030 como um todo. Então, antes da gente começar, e antes de começar a falar sobre a Agenda 2030 em si, eu trouxe a definição de desenvolvimento sustentável que baseou a Agenda 2030. Essa definição foi feita numa conferência da ONU sobre o meio ambiente, no ano de 1984, e ela diz que, basicamente, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades. Oi? Sofia, só um minuto, Sofia. Diga. Só um minuto. Ok. Sofia, pode continuar. Ok. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele diz que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, agora eu trouxe uma parte da palestra que é um pouco mais interativa, então gostaria muito que vocês interagissem comigo, e levando em consideração a definição de desenvolvimento sustentável, eu queria que vocês falassem para mim, para vocês,
Como que a gente pode garantir o nosso desenvolvimento sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras? Que ações vocês acham que a gente pode tomar para garantir o desenvolvimento sustentável agora, para que as gerações futuras tenham um mundo mais sustentável? Eu vou até tirar da tela cheia, porque eu vou anotar aqui no slide. Eu acho que é melhor para o meio ambiente, é um fator que pode ajudar. Eu também acho que a gente tem que dar uma sensibilidade para o meio ambiente em questão no geral, sabe? Tanto floresta quanto qualquer. Gente, eu vou pedir que vocês falem um pouquinho mais perto do microfone, porque como vocês estão muito longe, está um pouquinho difícil de ouvir, mas eu sei que vocês falaram sobre preservar o meio ambiente. Mas a pergunta é, como nós vamos preservar o ambiente para a gente se desenvolver? Quais ações... Sofia, vou ser o interlocutor aqui. Beleza. A dúvida está sendo ações de preservação para que tenha uma continuidade posterior. Foi dito aqui também que poderia ter ações de preservação do meio ambiente nesse momento. Algo mais, pessoal? Eu acho que a diminuição da pobreza é algo importante. Redução de pobreza. Mas acho que a obrigação com fábula, Como? A globalização não fala, a globalização real. A ideia da globalização como fábula e a globalização real. Globalização como? Fábula. Se aproximar, né, como fala, porque não fala é todo mundo igual, isso é impossível. Mas pelo se aproximar, né? Uma aproximação da globalização no ideal do que ela traz e não só na idealização dela. A globalização tem essa prerrogativa de elevar a todos no mesmo patamar, só que isso não é alcançado, isso não é realizado, e isso gera problemas para o meio ambiente. Diga. A conscientização mesmo. Eu era um esses dias da minha casa, há 10 anos atrás, a gente 41 árvores, hoje tem 7 árvores. Um aluno traz aqui a questão da conscientização das pessoas. Ele foi checar no Google a região que ele mora, tinha 47 árvores há 10 anos atrás, hoje tem 7 árvores. Então, a própria população, as próprias comunidades não têm uma conscientização ambiental, e esse seria um fator para criar ações de preservação. Algo mais? Acho que chegamos aqui, Sofia, essas foram as ideias. Ok. Beleza. Então, eu vou passar para a próxima parte, vou voltar a apresentação aqui. Então, agora que a gente já tem as ideias, né, de como a gente pode preservar como a gente pode alcançar o desenvolvimento sustentável, vou apresentar para vocês outra parte do conceito de desenvolvimento sustentável, que são os 3 pilares que sustentam essa definição, que são o pilar ambiental, social e econômico. O que significa isso? Significa que, para se pensar o desenvolvimento sustentável, a gente precisa pensar no âmbito social, no âmbito econômico e também no aspecto ambiental. Então, a gente precisa levar em consideração essas 3 áreas e como elas se interligam, como elas estão juntas dentro do desenvolvimento sustentável e como a gente, investindo no meio ambiente, na economia e na sociedade, a gente pode atingir um mundo mais sustentável. Então, esses 3 pilares, eles foram a base para a criação da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque a gente tem objetivos tanto econômicos, tanto ambientais, quanto sociais, que são integrados. E se a gente não atingir um, a gente corre risco de não atingir outros. Então, agora, eu vou passar para a parte dos objetivos.
E esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente tem 17 objetivos ao todo. E eu mandei para a Fernanda uma foto, essa foto no WhatsApp, e eu queria que ela passasse essa foto para vocês, porque agora eu vou fazer uma parte mais dinâmica sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, observem bem os objetivos, se vocês puderem jogar no Google, ou pegar o caderno de vocês, que essa parte também vai ser um pouco mais interativa, e a gente vai precisar anotar algumas coisas. Eu queria que vocês já se preparassem aí para a gente fazer essa dinâmica sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Enfim, então eu vou pedir que vocês escolham 3 ODS, 3 objetivos do desenvolvimento sustentável, e classifiquem esses objetivos de 1 a 3, ou de uma bolinha, 2 bolinhas, ou 3 bolinhas, de acordo com a ordem que vocês acham que esses objetivos são importantes, ou qual vocês acham que tem mais peso, qual vocês acham que é mais necessário e mais urgente do nosso mundo atual. Então, eu vou pedir que vocês escolham 3 e classifiquem esses 3 objetivos e depois compartilhem comigo quais vocês escolheram e como vocês classificaram. Tudo bem, Sofia, a gente vai dar uns minutinhos aqui para eles fazerem, eu coloquei na tela. Okay. Pessoal, tá dando, todo mundo consegue ver? Oi? Não. Perfeito. Pessoal, a aluna vai compartilhar no grupo de WhatsApp as imagens e vocês podem ver individualmente, então. Acessem aí o WhatsApp de vocês. E você vai selecionar 3. Ô, gente, tem que escolher entre os 17, 3 ODS, e tem que falar assim, de maior urgência, de maior importância. Se colocar mais, sim. Você acha que esse objetivo é social, ambiental ou econômico? Aí você tem que separar os 3 pilares. Eu acho que a diminuição da pobreza, tipo assim, engloba a maioria. Para mim é 1/4. Mas se a pobreza é diminuir a educação. É porque a pobreza o seu nível de ascensão social aumenta. Porque não tem prioridade, comida, sem conta de história. Mas se você der errado de pobreza, a pessoa para de passar fome e além de ter acesso à educação. Então, a educação de pobreza é solução. Por isso que, como a Sofia falou, eles estão um sobrepõe o outro, né? Igual esse evento e acessível. É esse porque não resolve problemas de alteração climática, da estado. Engloba todo o estado do meio ambiente, energia e acessível. Eu acho que quem acha que diminuir a pobreza é uma importante para votar não? Para mim é mais importante. Também. Para mim é evidente que é importante. Porque são 3. São 3. Então a prioridade. Para mim seria 1, 7 e 17. Agora, já então, a pobreza seria o primeiro. Vocês falaram saúde e bem-estar, também é? Sim. Mas, se não tiver água, como que tem saúde e bem-estar? Se radicar a pobreza, a saúde e o bem-estar vão melhorar. Sim, também não tem Eu colocaria 17 e 17. Pessoal, vamos tentar organizar. Pessoal, vamos tentar organizar aqui de acordo com a ideia que vocês propuseram.
Quem votaria aí para a questão, para o quesito 2, fome zero e agricultura sustentável? Tá. Quem votaria para saúde e bem-estar? Quem votaria para educação de qualidade? Se você tem dinheiro, você tem acesso a pouco. É porque ele está só que fala, de querer educação, não vai trabalhar você na rua da escola. Se você tiver 3 horas pedindo 3 horas, você não consegue nem comer. Então, a gente tem... Pessoal, a Sofia propôs para a gente o desafio de selecionar 3. Até agora, nós selecionamos 1. Educação... Okay. E o sexto? Tá, vamos lá. Pessoal, vamos seguir a lista aqui. O terceiro quesito poderia ser igualdade de gênero. Tá. Água potável e saneamento. Não, sim. Mas a gente tem que ser... Eu acredito que todos... Pessoal, todos são importantes. Porém, a gente tem que priorizar 3. Água potável e saneamento. Levante a mão. Ok. Água potável e saneamento. Tá. Energia limpa e acessível. Energia limpa e acessível. Tem mais pessoas aqui. Quesito 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Eu acho que isso é importante, porque quando a pessoa assim, né, tem um trabalho decente, consegue... Tá. Sim. O 11, será que tem logo o 7, o 6? Vamos chegar. Sim. Quesito 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis. Cidades e comunidades sustentáveis. Então, eu acho que talvez a questão da desigualdade seja melhor, porque aí eu acesso também a saúde. Concordam, então, que o terceiro quesito seja... Vamos continuar. Consumo 12. 12º. Consumo e produção responsáveis. Não. Ação contra mudança global do clima. Tem algumas pessoas. Água na vida. Vida na água. Vida terrestre. Paz, justiça e instituições eficazes. Parcerias e meios de implementação. Então, o que mais foi eu vi mãos aqui levantadas, foram 7. Dentre esses que foram ditos. Então, o 7 foi considerado o mais importante. Então, aí seria 10, 4 e 7. Isso. Aí ficou, Sofia. Então, chegamos num consenso. 10, 7, 4. Sofia, a nossa ordem aqui ficou... Não, mas já vai botar mais importante. Eu também não concordo com o 7. Não. Então, ficou...
Não. Não. Ficou aqui. Pessoal, ficou aqui. Tassiano, teve mais votos no 7, mas parece que chegamos no consenso que o 10 Mas o 10 Ah, tudo bem. Tá, então pela votação, sim. Ficou, pessoal, pela votação, levantem as mãos aí quem votou no 7. Eu vi várias mãozinhas levantadas no 7. Tá. Eu vi aqui, pessoal. Oi? Como? Por favor. Que o mundo, que a temperatura do mundo subisse só por 1,5 grau. Isso em poucos anos. Você tem que lembrar que daqui a 10 anos nem vai dar para fazer a contato. Isso tem que bater no Sofia, podemos alterar um pouquinho a dinâmica, porque o debate está bem acalorado aqui. Eu acredito, pessoal, vamos lá. Eu acredito, então, que nós chegamos aqui em duas que foram mais unânimes: redução das desigualdades e educação de qualidade. É isso? Beleza. Chegamos nesses dois, então, 4 e 10. No terceiro, a gente ficou ali na dúvida. Vou passar para a Sofia para a gente dar continuidade. Não, pode falar qual foi o terceiro que vocês ficaram na dúvida. Quais que foram os terceiros? Acredito que vai ser bem importante. Ficou aqui no 13, que foi... Eu também não estou vendo. Ação contra a mudança global do clima. Ok. Então, vou retomar aqui. Para retomar, eu vou voltar na definição de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer as gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer para ter um desenvolvimento sustentável é agir de forma sustentável hoje, pensando no amanhã. Então, a gente precisa garantir que os nossos processos hoje tenham o máximo de sustentabilidade possível, porque os nossos recursos são finitos, e a gente precisa garantir que outras gerações também usufruam desses recursos, certo? Então, para a gente garantir isso, para a gente garantir esse desenvolvimento sustentável, né, para a gente garantir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, a gente precisa pensar nesse desenvolvimento sustentável em 3 âmbitos: ambiental, social e econômico. Aí, voltando aqui na primeira pergunta que eu fiz para vocês, que é como que a gente vai garantir o nosso desenvolvimento sem comprometer as gerações futuras, a maioria das respostas que a gente recebeu foram respostas voltadas ao meio ambiente. E na hora que vocês selecionaram os objetivos, vocês selecionaram o 4, o 10 e o 13. Então, agora eu vou mostrar para vocês quais são os objetivos econômicos, quais são os objetivos sociais e quais são os objetivos ambientais da Agenda 2030. O 8, o 9, o 10 e o 12 são econômicos, o 6, o 13, o 4 e o 15 são ambientais, e o 1, 2, 3, 4, aqui faltou o 5 também, mas o 5 também é social, o 7, o 11 e o 16 são objetivos sociais. Então, uma coisa que eu queria pontuar é que, quando eu fiz a pergunta para vocês, a primeira coisa que vocês pensaram foram em medidas ambientais, foi em preservação do meio ambiente. Só que quando vocês foram escolher os ODS, inclusive eu gostei da discussão, porque vocês ficaram muito em dúvida, e vocês não assim, ficaram em dúvida em como separar uma coisa da outra, né? Como que a gente pode garantir o saneamento básico sem não garantindo a erradicação da pobreza? E é exatamente esse o ponto. Quando vocês escolheram os objetivos, vocês escolheram, em sua maioria, né, considerando os 3, um objetivo social e um objetivo econômico. E a Agenda 2030, ela é, em sua maioria, social e econômica. A maioria dos objetivos são sociais e econômicos. Só que quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, muitas das vezes, quando a gente escuta por alto, né, sobre o que é desenvolvimento sustentável, a gente pensa em meio ambiente.
E, na verdade, o desenvolvimento sustentável ele é muito mais social e econômico do que ambiental, porque, na verdade, todas essas esferas estão ligadas, né? O social está ligado com o meio ambiente, que está ligado com o aspecto econômico. Então, se a gente não produz de maneira responsável, se a gente não produz de maneira sustentável, não tem como a gente preservar o meio ambiente. Se a gente não garante, vocês falaram de conscientização, se a gente não garante educação de qualidade, a gente não vai ter pessoas conscientes sobre o que a ação climática pode significar para o nosso futuro. Se a gente não tem instituições claras, instituições transparentes, né, um governo que consegue garantir o mínimo para a sua sociedade, a gente não consegue erradicar a pobreza. E a gente não consegue garantir, por exemplo, as necessidades básicas de vida para as pessoas. A gente não consegue garantir saúde, a gente também não consegue garantir educação de qualidade, e a gente também não consegue garantir mecanismos que preservem o meio ambiente dentro do nosso país. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente acaba pensando num aspecto muito ambiental, muito voltado para a emissão de gases, energia sustentável, florestas, emissão de CO2, plantar árvores, essas coisas, e isso é muito importante de fato, só que a gente precisa pensar no desenvolvimento sustentável de forma mais ampla. A gente precisa entender que a economia, o nosso modo de produção, inclusive, isso foi um post que eu e meus diretores assistentes, a gente trouxe no Minhondo, a gente trouxe um post sobre indústria automobilística, indústria da moda. O que isso tem a ver com sustentabilidade? A maneira que a indústria da moda funciona, a maneira que a indústria da moda produz, é uma maneira extremamente poluente, que prejudica vários objetivos. Por exemplo, os trabalhadores da indústria da moda são mantidos em condições análogas à escravidão, o que prejudica o ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Automaticamente, se as pessoas são mantidas em regime de escravidão, elas não recebem um salário adequado. E as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza recebem menos de $1,90 por dia. Muito provavelmente a situação desses trabalhadores. Então, isso também prejudica o ODS 1. E provavelmente essas pessoas também não têm acesso a alimentos de qualidade, o que é o ODS 2, e nem a saúde de qualidade, que é o ODS 3. Então, todos os ODS estão integrados, eles estão interligados. Então, a gente precisa pensar no desenvolvimento sustentável de forma mais ampla, não só na parte ambiental. Parece muito ambiental quando a gente fala assim, só que, na verdade, ele é muito mais social e econômico do que ambiental. A gente precisa pensar na nossa sociedade como um todo quando a gente está pensando em desenvolvimento sustentável, quando a gente está pensando em ODS. E é justamente essa a intenção da Agenda 2030, trazer 17 objetivos que refletem esses 3 pilares do desenvolvimento sustentável e que mostram que se a gente não atingir um objetivo, a gente também automaticamente não atinge os outros, porque todos esses aspectos estão interligados e pensar neles em conjunto, né, não só separadamente, é muito necessário para que a gente consiga garantir um mundo mais sustentável. Antes de entrar no curso de Relações Internacionais e ter acesso à Agenda 2030, eu também pensava no desenvolvimento sustentável como uma coisa puramente ambiental. Então, provavelmente, eu também responderia. Por exemplo, a gente precisa preservar o meio ambiente, a gente precisa reduzir a emissão de carbono. Isso tudo faz muito sentido, isso tudo é muito pertinente. Só que, para fazer isso, a gente precisa garantir a educação de qualidade, a gente precisa trazer mais mulheres para a política, a gente precisa garantir saúde universal para todo mundo, a gente precisa fazer um tanto de coisa. Então, provavelmente hoje, né, depois de ter contato com isso, depois de estudar a Agenda 2030, eu responderia uma coisa que, por exemplo, eu super me identifico, que é que para garantir o desenvolvimento sustentável, a gente precisa garantir a igualdade de gênero. Sem igualdade de gênero, não tem desenvolvimento sustentável. E, coincidentemente, também, né, as pessoas que têm, considerando as crianças que têm acesso à educação, coincidentemente, as pessoas mais prejudicadas, as crianças mais prejudicadas pela falta de acesso à educação são as mulheres. Então, não tem como a gente atingir igualdade de gênero se a gente não atingir educação de qualidade. Então, a reflexão que eu queria trazer com essas dinâmicas, inclusive vocês ficaram muito na dúvida, vocês ficaram pensando nisso enquanto vocês debatiam sobre qual ODS vocês consideravam mais importantes, é justamente essa, é que todos são importantes, porque um está ligado com o outro. Se você não atingir um, você não atinge o outro. E que desenvolvimento sustentável é muito mais do que pensar, por exemplo, no meio ambiente. A gente precisa pensar no meio ambiente, no nosso país, na nossa sociedade, nas nossas vidas, na nossa educação, no nosso acesso aos lugares, né, nós como mulheres, por exemplo, para a gente garantir o desenvolvimento sustentável. Então, eu queria perguntar para vocês se essa reflexão fez sentido para vocês. Bastante então, sentido. gente,
Prosseguindo, né, a gente passou pelos 16 ODS, né, mostrou quais eram sociais, econômicos e ambientais, mas faltou um, que é o 17. E eu tenho a impressão, né, quando a gente está falando da Agenda 2030, que ninguém entende o 17, porque o 17 ele é um objetivo, assim, né, meio aleatório, porque todos os outros objetivos, eles dizem respeito a coisas que a gente entende, que a gente tem contato, que a gente vê notícia na TV, como, por exemplo, pobreza, fome, igualdade de gênero, educação. Eu estudo, vocês estudam, é uma coisa que faz parte das nossas vidas. Mas quando a gente olha para o 17, a gente fica, tá, parceria pelos objetivos, o que é isso? Então, assim, é um pouco difícil de se identificar com o objetivo 17. E o objetivo 17, na verdade, ele está aí porque ele junta todos os objetivos. O nome dele, né, Parceria em Prol das Metas, porque ele é um objetivo puramente voltado para fazer com que os países cooperem, com que as pessoas cooperem, com que os ativistas e líderes mundiais cooperem para poder fazer os outros 16 darem certo. Então, ele está aqui para poder colar todos esses objetivos, todos os aspectos ambientais, sociais e econômicos em um só, né, na Agenda 2030, e incentivar a cooperação para que a gente consiga atingir os objetivos. Então, agora, eu vou tentar trazer essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável para um contexto mais atual, né, tendo em vista o período que a gente está passando, a pandemia. Inclusive, foi o tema do meu comitê. Mas, enfim, eu trouxe alguns números aqui para vocês, e eu queria que vocês me falassem o que vocês acham que são esses números. População do Brasil. Pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Pessoas sem educação também. População sem educação. Número de mortes. Pobreza. Qual? Ai, gente, é muito número, é muita informação, sabe qual é? É muita informação, não dá para saber. Gente, só chutem, pensem assim, o que esse número aqui pode estar relacionado, considerando os objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente viu e o debate meio ambiente que a gente trouxe. O que vocês acham que esses números significam? Número de analfabetismo. Teve gente que já acertou aí, mas eu não vou falar quem foi, não. E nem qual foi o palpite. Então fala agora, Intimidade, hein? Eles estão todos curiosos aqui, Sofia. Então tá bom. Vou mostrar alguns para vocês. A pessoa que falou pessoas abaixo da linha da pobreza acertou. Durante a pandemia, de 119 a 124 milhões de pessoas foram levadas de volta para a pobreza. 70 a 171 milhões de pessoas passaram por situação de fome e insegurança alimentar durante a pandemia no mundo todo. A subnutrição, que estava crescendo desde 2019, atinge hoje de 720 a 811 milhões de pessoas. Gente, esse período ficou errado, mas enfim. A pandemia ocasionou a perca de 255 milhões de empregos de tempo integral. E no primeiro semestre de 2020, a gente tinha cerca de 400 milhões de desempregados. 90% dos países registraram prejuízo no seu sistema de saúde por causa da pandemia e a expectativa de muitos deles diminuiu. E a violência contra a mulher aumentou mais de 30% em 2020. Além disso, faltou a questão do número de 500 milhões. 500 milhões de estudantes no mundo todo tiveram sua educação prejudicada com o fechamento das escolas, porque eles não tinham acesso à internet e não podiam acompanhar as aulas online. E, além disso, em lugares mais vulneráveis, a escola era onde essas crianças tinham acesso à comida, à vacina, à saúde, a um tanto de coisa, e como essas escolas foram fechadas, elas pararam de ter acesso a isso. Outro dado interessante também é a questão do ODS 6, que é do saneamento básico. Muitas pessoas, bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a água limpa, potável e itens básicos de higiene, que são o mínimo para se proteger da Covid. Então, milhões de pessoas ficaram vulneráveis durante a pandemia porque elas não tinham o mínimo, elas não tinham condição de lavar a mão. Então, assim, quando a gente fala da pandemia, quando a gente vê notícia que a fome no Brasil aumentou, que a pobreza no Brasil aumentou,
Isso tudo é desenvolvimento sustentável. E a pandemia afetou o desenvolvimento sustentável de forma catastrófica, porque ela trouxe consequências para literalmente todos os aspectos da Agenda 2030. A gente não tem mais educação de qualidade, a pandemia reverteu mais de 20 anos de progresso de educação de qualidade no mundo. A desigualdade de gênero aumentou, a gente tem maiores registros de violência doméstica, a gente tem maiores registros de casamento infantil. A saúde nem se fala, né, porque foi uma crise de saúde. Muitas pessoas que tinham outras doenças, né, acabaram não tendo acesso aos itens básicos de saúde por causa da crise que a Covid causou. Muitas pessoas, como vocês viram, foram levadas de volta abaixo da linha da pobreza, e muitas pessoas perderam seus empregos. Como que uma pessoa sem salário perdeu seu emprego durante a pandemia vai conseguir sustentar? Essa pessoa, provavelmente, se ela estava numa situação vulnerável, se ela estava num trabalho análogo à escravidão, por exemplo, ou se ela estava num trabalho extremamente vulnerável, irregular, provavelmente essa pessoa foi levada de volta para a linha da pobreza. Então, essa pessoa não tem nem trabalho decente garantido, né, que é o ODS 8, e também nem condições mínimas de vida, porque ela foi levada de volta para baixo da linha da pobreza. E é óbvio que foi um momento, né, que por causa do fechamento das atividades econômicas, né, dos estabelecimentos e a paralisação das atividades econômicas, muitas pessoas perderam o emprego também, né, claro, e a economia não cresceu. O crescimento do PIB em 2020 foi de menos 4,6%. Então, como é que a gente tem crescimento econômico num contexto como esse? Então, quando a gente fala da pandemia, ela literalmente afetou todos os aspectos da Agenda 2030, e quando a gente fala do aspecto ambiental, que também é um dos mais importantes, a gente precisa pensar na preservação do meio ambiente e nas mudanças climáticas, no sentido de que, provavelmente, a Covid e muitas outras doenças que a gente tem contato, elas vêm do manejo sustentável do homem com o meio ambiente, da relação predatória do homem com o meio ambiente, né? Da maneira que que o homem lida com o meio ambiente, é extremamente prejudicial e pode fazer com que a gente tenha contato com novas doenças. Então, para evitar novas pandemias, para evitar novos contextos caóticos como esse, a gente precisa pensar na preservação do meio ambiente. A gente precisa ter em vista que a relação que a gente tem com o meio ambiente de exploração, de descarte inadequado de resíduo. O exemplo da indústria da moda, por exemplo, que eu estava dando, a indústria da moda, ela descarta os tecidos, muitas vezes em canais de água limpa, e as tintas de tecido e os tecidos são extremamente tóxicos, então aquilo ali acaba com a vida embaixo da água, que é o ODS 14, e prejudica também a saúde de muitas pessoas, que é o ODS 3, que venham a ter acesso àquela água também, e dos próprios trabalhadores da indústria da moda, que têm contato com aquilo ali, provavelmente sem equipamento de proteção. Então, é muito importante pensar sobre isso, né? Pensar isso no sentido amplo, porque a pandemia, o contexto atual que a gente está vivendo, afetou o desenvolvimento sustentável no sentido amplo, em todos os seus pilares. A pandemia basicamente chacoalhou o desenvolvimento sustentável e anos de progresso de outras iniciativas também do desenvolvimento sustentável, e reverteu todo esse progresso. E a Agenda 2030, né, como o próprio nome já diz, o objetivo é que todos esses objetivos sejam cumpridos até 2030, e a gente está indo para 2022. Como que a gente vai se recuperar disso em 8 anos? Então, a reflexão que eu quis trazer, né, com esses dados e tudo, foi que muitas vezes a gente enxerga o desenvolvimento sustentável como algo puramente ambiental, sendo que ele é muito mais amplo que isso, e sendo que, assim, a mínima das nossas ações, ela afeta todos esses aspectos sociais. A gente vive isso todos os dias, né? A gente vê isso acontecendo nas nossas cidades, está mais perto da gente do que a gente imagina. Então, eu queria realmente trazer isso, né? Fazer a gente pensar no desenvolvimento sustentável no sentido amplo e ver como que a Agenda 2030 traduz isso nos seus objetivos do desenvolvimento sustentável. E, por último, levando em conta que vocês têm Enem, acho que semana que vem eu trouxe algumas discussões sobre temas que eu li, que poderiam ser temas das redações, né? E eu trouxe educação e evasão escolar, violência doméstica e segurança alimentar, pobreza, tecnologia e economia. Quando a gente fala de evasão escolar, eu acabei de falar para vocês que 500 milhões de pessoas, né, 500 milhões de estudantes ficaram sem acesso às aulas porque não tinham condições de frequentar um online. Isso é o ODS 4.
E isso é um bom dado para a gente se levar em consideração quando a gente fala de educação e evasão escolar. A violência doméstica em Belo Horizonte, por exemplo, aumentou mais de 40%. As denúncias de violência doméstica durante os primeiros meses da pandemia dispararam. Então, e isso é o ODS 5, que é a igualdade de gênero. Então, a gente pode usar isso quando a gente for argumentar sobre igualdade de gênero. Sofia, Oi. Infelizmente, eu vou ter que... O tempo acabou? Isso, eu sei que a gente tinha muito mais para falar. E eu queria agradecer assim, você imensamente pelas informações, por passar. E isso, pessoal, vale para vocês. Eu acho que esse momento foi muito produtivo. Pessoal, eu acho que foi um momento muito produtivo trazer a Sofia aqui. Queria agradecer a Fernanda, agradecer a presença de você, Sofia, porque você trouxe repertório não só para o Enem, mas, como eu sempre digo, repertório de vida. Tinha informações aqui. Acho que, Sofia, você falou algo extremamente importante. A gente ouve falar da pandemia, mas a hora que a gente vê esses números, e ela impactou a gente de uma forma ou de outra, mas a hora que a gente vê que 127 milhões passaram fome, voltaram para a pobreza, perderam o emprego, tem um impacto maior na gente. Tá? Queria agradecer imensamente pelo seu tempo, Sofia, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. E espero que tenham gostado, pessoal. Travou o som. Tá certo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Mas, enfim, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030 é um tema que eu gosto muito. E se vocês tiverem oportunidade de estudar sobre isso, estudem, porque é realmente muito legal. Às vezes a gente não tem acesso a muita informação sobre isso, mas a gente precisa saber onde procurar. Então, procurem, por exemplo, no site da ONU, relatórios da ONU, que tem muito mais dados do que eu trouxe para vocês, que são dados bem assustadores até, né, considerando o contexto atual que a gente está vivendo. Então, estudem sobre isso, porque é um assunto realmente interessante. E tenham em mente que quando a gente pensa sobre desenvolvimento sustentável, a gente precisa pensar em tudo mesmo, na economia e na sociedade, e não só no meio ambiente. Então, da próxima vez que alguém perguntar para vocês como que vocês podem garantir o futuro das próximas gerações, no dia de hoje, pensem nisso, pensem na economia, pensem na sociedade, pensem na educação de vocês, pensem na igualdade de gênero, pensem em tudo. E acho que é isso. Muito obrigado, Sofia.